Olá pessoal, estamos de volta no nosso Espaço Cenáculo, Seminário Aberto, nossa aula de número 8 sobre os dons espirituais. E hoje nós vamos falar nessa aula sobre o dom do discernimento de espíritos. Um dom muito importante, um dom muito necessário na igreja. Parece-me um dom bastante, não muito pedido, não muito solicitado dentro da igreja, mas um dos dons que deveria de ser um dos mais solicitados e praticados dentro da igreja. Nós vamos explanar então um pouquinho, uma aula que não é teoria, vamos explanar um pouquinho sobre como discernir dons espirituais na igreja, nas pessoas, nos ambientes em que nós vivemos como cristãos, ok, queridos? Quero falar para você também que eu acrescentei mais uma aula, que seria a 10ª aula, porque a primeira aula está em 2 partes, são 2. Então eu fecharia esse curso com 9 aulas. Mas eu hoje, por uma direção do Espírito Santo, juntamente com o meu entendimento, como diz a palavra de Deus em Atos, pareceu bem ao Espírito Santo e a mim, que estou ministrando as aulas, acrescentar a aula 10ª, que seria os outros dons espirituais. É uma aula especial, uma aula extra para você, não é? Essa aula vai falar sobre os dons que não estão relatados nesses 9 dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12. Então a 10ª aula, que vai ser para outra segunda-feira, sem ser essa outra, você vai ser abençoado e presenteado com esta aula, ok, queridos? Estejam atentos, tá bom? Nós vamos falar hoje, então, nessa aula 8, sobre o dom do discernimento de espíritos. O que é discernimento de espíritos? Vamos lá. 1 Coríntios 12:10, que é a relação dos 9 dons espirituais sobrenaturais, especiais, já vai falar nessa 10ª aula sobre os dons diferenciados, diz assim: ao outro poder para operar milagres, já falamos, a outro profecia, já falamos, e ao outro discernimento de espíritos. Então, discernimento de espíritos está inserido na lista dos 9 dons espirituais, que são os dons sobrenaturais. São dons que é sobreposto, que é inserido, que é ungido sobre a nossa vida, a nossa intelectualidade, a nossa capacidade de entender as coisas de Deus espiritualmente. Isso não é estudado através da ciência, não é estudado através da teologia, isso aí é um dom, é uma unção que já vem sobre você para determinadas áreas de funções da vida. O dom de discernimento de espíritos, um dos dons mais abnegados, a palavra é essa na igreja. Eu não me lembro de ter visto alguma igreja, algum estudo bíblico, algum culto de doutrina que aborde, que explique a importância e a necessidade do dom do discernimento de espírito na igreja. Deve de ter, mas eu desconheço. Bem, queridos, nas entrelinhas, esse dom, que são dons está encaixado dentro dos dons de revelação, principalmente o discernir espíritos, eles são indispensáveis à igreja na atualidade. Ainda mais agora, no 2º milênio, ainda mais agora no século XXI, ainda mais agora que a igreja está um pouco apática e um pouco medrosa em relação às catástrofes que estão acontecendo e que virão por aí brevemente. A igreja necessitaria, necessita e necessitará de que o dom do discernimento de espíritos seja indispensável na igreja da atualidade. Pois nós vivemos em um tempo marcado pelo engano. Nós temos engano na política, na sociedade, nas ciências, nós temos engano nas religiões, nós temos engano em todos os lugares, em todos os âmbitos da nossa vida humana e espiritual existe engano. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, o apóstolo Pedro também fala sobre isso. Nós estamos vivendo num momento marcado pelo engano, pela mentira. A mentira faz bem. Parece-me que, psicologicamente falando, o ser humano ele prefere que mintam para ele do que falem a verdade. Então você vê hoje em dia na sociedade, na política, pessoas até estupidamente falando o que pensa e ofende a mente, ofende a sensibilidade das pessoas. Mas não podemos esquecer que aquilo ali é verdade.
ainda que possamos falar de um modo mais social, mais clássico, mais polido, mais invernizado, mas verdade é verdade, mentira é mentira, isso nunca vai ser invertido. Mas hoje, na nossa sociedade, no nosso mundo, na nossa humanidade, ela está sendo marcada pelo engano. Tipo umas piadinhas que tem aí, me engana que eu gosto. Engano. E o dom do discernimento de espírito para a igreja e para os cristãos se faz de uma necessidade imensa nos dias de hoje para você discernir na sociedade, nos ambientes, na igreja, quem está falando. Qual é a procedência daquela palavra? Em Colossenses, capítulo 2, verso 8, ela diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, que não está e não é em Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo já nos dá um alerta, para que tomamos cuidado para que ninguém nos escravize, nos prenda, nos faça presa, nos faça robôs, com filosofias enganosas, com tradições humanas, com princípios elementares do mundo e não da palavra de Deus. Por isso a importância do cristão renascido ler, entender, conhecer, se alimentar, mastigar, digerir, ruminar a palavra de Deus sempre, de Gênesis a Apocalipse. Deus falou para Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei e medita nela dia e noite. Isso é para nós também. Então nós vemos aqui, amados, que passamos a ser escravos de filosofias vãs e enganosas e de tradições humanas que não têm princípio em Cristo, não têm princípio em Deus, não têm princípio nos dons espirituais, não têm princípio na estrutura da igreja hoje. Nós estamos vendo aí hoje falo isso com uma certa adendo, porque a minha proposta nessa página, Espaço Cenáculo, seja nas reflexões que nós fazemos semanalmente, e agora que eu estou estreando esse primeiro momento de um curso, não é da nossa filosofia, ou da minha filosofia, citar nomes, citar pessoas, citar denominações, citar política, sociedade, nada disso. É simplesmente pregar a palavra de Deus dentro da sua essência, nada mais do que isso. Mas às vezes indiretamente nós podemos citar algumas coisas, algumas situações. Nós vemos hoje que a humanidade, não é o Brasil não, a humanidade, e essa base ela está em Jó, capítulo 37, 1 a 7. Não precisa colocar como referência. Mas a humanidade, ela está vivendo hoje como gado. Ela está emudecida, ela está ensurdecida e mugindo com medo para o matadouro. É literalmente esse termo que eu estou falando. Quem é sábio, quem é entendido na palavra, sabe o que eu estou falando. Eu não estou falando para ímpio, não estou falando para quem não tem Deus na vida. Eu estou falando para aqueles que conhecem a palavra, sabem o que eu estou falando. A humanidade ela está como gado indo para o curral. Marcada. Queimada. Porque eles não têm discernimento de espírito. Porque a humanidade sem Jesus Cristo na vida, ela está sendo escravizada, ela está sendo boicotada por filosofias vãs e enganosas e por princípios da humanidade, das coisas humanas, antropocêntrica, não é cristocêntrica. Por isso o engano está aí, o medo está aí, não vou citar nomes, o medo está aí, o engano está aí, o que não se sabe o que fazer e como fazer está aí, e a humanidade está como gado. Gado. Indo para o matadouro ou indo para o curral. Só que eu costumo dizer para os meus amigos cristãos, para alguns irmãos que me entendem, que me ouvem, ou pelo menos pensam no que eu falo, que são bem pouquinhos, que nós não somos gado, nós somos ovelhas. Gado vai para o curral. Se você procurar deparar no dicionário lá, bem direitinho, as diferenciações, você vai entender. Gado vai para o curral. Ovelha vai para o aprisco. Porque as ovelhas têm um pastor que cuida das feridas, dos carrapichos, dos carrapatos. No curral, você é preso lá dentro,
e fica para lá. Não tem ninguém tomando conta de você. No aprisco das ovelhas tem um pastor tomando conta de você, vendo as suas feridas, vendo às vezes que você vira e fica de perna para cima, e a ovelha quando fica de perna para cima ela não consegue se girar sozinha, porque ela é muito inútil. Ainda bem que Jesus falou de nós, referenciou-nos como ovelhas. Mas nós temos nesse aprisco, nesse pasto, nós temos pastor que cuida da gente, das nossas feridas. Gado não. Gado é matador para ser morto, para ser abatido. Preste atenção nesse texto, tá, queridos? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo Jesus. Colossenses 2,8. O discernimento de espíritos, meus amados, revela a fonte de qualquer demonstração de poder ou de sabedoria sobrenatural. Por isso o nome está dizendo discernimento de espírito. Que espírito está falando, está revelando, está mostrando evidências. Então, esse discernimento de espírito pelo dom do Espírito Santo revela a nós a fonte, a origem, de onde está vindo essa demonstração de poder ou de sabedoria sobrenatural. Querendo te explicar que quando você fala de sabedoria sobrenatural ou discernimento espiritual, é dos dois lados, tá? É das trevas e da luz. Porque assim como na luz, pelo Espírito Santo, existe discernimento de espíritos, ou espíritos, do lado das trevas, do lado maligno, também tem espíritos malignos operando nas regiões. Então nós temos que entender isto. Para isso, o dom especial, sobrenatural, do Espírito de Deus nos mostrar, nos conceder esse dom de discernir que Espírito está falando, que Espírito está agindo. Os que recebem este dom sabem distinguir os verdadeiros e os falsos dons espirituais e a procedência das manifestações sobrenaturais. Vou dar um exemplo. Quando eu morava no Rio, eu tinha o costume de ir lá no interiorzão, lá no suburbão mesmo, ir num culto de consagração de um pastor muito amado, muito amigo, muito crente. Não era um profeta de brincadeira. E nós íamos de vez em quando, eu e minha esposa íamos lá de vez em quando fazer parte do culto. Eu ainda não era pastor. Mas eu chegava lá e mandava lá para cima. Assembleia de Deus, sabe como é que é, né? Tem que subir lá, tem que dar aquela palavra de saudação e lá ia para o púlpito. Um belo dia eu estou lá no púlpito com ele é nordestino. E eu estava lá no púlpito com ele, o culto rolando de consagração, e uma irmã começa a falar em mistério. Aí ele olha para mim e fala assim: irmão, isso é diabo, tu quer ver só? Eu, tá. Ele desceu e impôs as mãos na mulher. O diabo se manifestou. E detalhe, a igreja, estou dando glória a Deus, Deus na terra, aleluia, Deus na terra, aleluia. O pastor desceu, foi lá, impôs as mãos, o demônio se manifestou e começou a rir e disse: eu estou enganando o povo de Deus com a minha língua aqui, que é a língua do diabo. Essa língua aqui é falada, não vou dizer, essa língua aqui é falada na seita X, que eu sou de lá. E eu trouxe ela aqui para poder enganar vocês. Será que isso não pode estar acontecendo hoje nos movimentos? Esse dom é muito importante, porque esse dom vai dar a nós a capacidade de distinguir os verdadeiros e os falsos dons espirituais e a procedência das manifestações sobrenaturais. Então, muitos de nós crentes, nós temos medinho dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, de ser pentecostal, de principalmente profecia e línguas. Mas se você pedir o dom do discernimento de espírito, em qualquer lugar que você for, não só na tua igreja, não só nos cultos da tua igreja, na tua casa, no teu emprego, na tua faculdade, as pessoas que vão estar ao teu redor conversando com você, você vai saber que espírito está falando com você.
Mas um exemplo, eu estava prestando serviço a uma igreja no Rio de Janeiro, não vou citar nomes. Eu falei assembleia aqui porque foi algo do acaso, não era para ter falado. Mas eu falei coisa boa, não foi coisa ruim, não foi mau testemunho. E eu estava numa determinada igreja, prestando serviço, fui convidado a levar o avivamento para aquela igreja. E nós estávamos num culto de domingo e a igreja tinha 4 pastores, 3 pastores e eu estava ali prestando serviço. E tinha uma mulher muito alta, loura, perturbando no culto, na hora do louvor. Perturbando. E começou a me incomodar aquilo. Eu falei para o pastor da igreja, pastor, aquela irmã ali tá esquisita, ela é crente. Ih, pastor, é tranquilo, tá aí, ela tá sempre aí, não tem problema não. Mas que está me incomodando. Eu voltei no pastor, o negócio está me incomodando. Ah, vai lá, orar por ela, tudo bem. Aí eu retirei uma mulher muito grandona, aquelas alemãs grandes, chamei uma irmã da igreja, levei ela para o corredor da igreja e comecei a enquadrar, comecei a conversar com ela com muita sabedoria. E de repente ela começa com as vãs filosofias, começou a conversar comigo como se eu entendesse que ela não é demônio não, é que a mulher é muito sábia, ela é muito sábia, mas eu vi que aquilo ali eu vi que aquilo ali que ela estava falando, nem que ela estava zombando, porque ela estava com aquele olhar assim de demônio mesmo na tua cara, e estava falando em filosofia vã. E eu dei corda. Aí chegou um determinado momento eu falei assim, entendi tudo que você falou. Inclusive começou a citar coisas do meu passado quando eu era de candomblé, de umbanda, de Rosa Cruz, de Sechonoê, de tudo quanto foi religiões. Ela começou a citar coisas. Eu falei assim, agora eu confirmei que é demônio. Aí para encurtar o testemunho, em determinado momento eu falei assim, você sabia que há poder no sangue de Jesus? A mulher deu um grito dentro da igreja. Ela deu um uivado dentro da igreja, que a irmã que estava comigo se trancou dentro do banheiro. Crentaça, se trancou dentro do banheiro. Eu fiquei sozinho na Bananosa com a irmã ali. E a irmã falou assim, a irmã não, uma mulher lá, falou assim, eu te conheço lá do candomblé, que você trabalhava com um demônio tal, eu te conheço da idade, mas agora olha aqui. Eu não posso olhar esse sangue, esse sangue é de Jesus, eu não suporto isso, eu não suporto ele. O demônio foi embora com ele tudo, que ela também não voltou mais. E o pastor também deu bronca porque tirou um membro da igreja. Eu falei, pastor, é demônio. Não, mas ela estava aqui na igreja, mas é demônio. O pastor me chamou a atenção, porque me deu gabinete, porque ela foi embora, não veio mais na igreja. Eu falei, então quer dizer que demônio pode entrar aqui, sair, entrar, sair, tudo beleza. É membro, está dando dízimo, está dando a benção. Ausência de discernimento de espírito. Para saber distinguir os verdadeiros e os falsos dons espirituais e a procedência dessas manifestações, porque ela estava ali dançando, bailando na igreja, aí a unção da dança, nada contra, viu? Dançando lá, rebolando dentro da igreja, era diabo, era demônio, era capeta. E o pastorzão lá, não, deixa a gente boa da igreja. Você, pastorzinho, pastorzão, líder, apóstolo, profeta, homem de Deus, homem de culto de consagração, mulher, precisa do dom, do discernimento de espírito para saber quem é que está falando dentro da tua igreja. Porque a irmã lá do Rio estava falando em mistério, o povo dando glória a Deus, e era língua de demônio. O discernimento de espíritos existe para que o crente reconheça que certas obras e doutrinas provêm de fontes malignas. Não é questionável cientificamente, não é de maligno. O discernimento de espíritos existe para o crente reconhecer que certas obras e doutrinas faladas e praticadas e estatutadas provêm de fontes malignas. Explicando, existe doutrina dos homens, existe doutrina de Deus, existem doutrinas do diabo, existem os ventos de doutrina. Paulo fala tudo isso, não vou detalhar aqui porque a área não é essa. Mas nós temos aqui 4 tipos de doutrina. A dos homens, a de Deus, a do diabo e os ventos de doutrinas. E como é que você vai saber quem é quem e quem é o que nessa história aqui? Através do dom
do discernimento de espíritos. Ok? Outra, isso está em 1 João, capítulo 4, verso 1. Ele diz assim, João: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos. Como é que você vai examinar o espírito? Através do dom do discernimento de espírito. Porque aquela mulher lá do Rio, que estava falando filosoficamente, argumentando comigo, eu podia dizer assim, nossa, mulher inteligente. Está filosofando legal. Só que aquilo que ela estava falando ali era doutrina de demônios. Era filosofia vã para enganar as pessoas. Então como é que você vai descobrir isso? Você vai descobrir isso através do dom, do discernimento de espírito, para saber se esses espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vamos dar agora alguns exemplos das manifestações desse dom. Na vida da igreja, no corpo de Cristo, na tua vida, na tua casa, aonde você entrar e você sair. Vamos dar agora exemplos práticos na palavra. Pedro e Simão, o mágico. Lembram de Pedro e Simão, o mágico? Está lá em Atos 8, do verso 18 a 23, vou ler para você. Vendo Simão, o mágico, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Amargura e pecado. Esse homem, ele achava que poderia comprar financeiramente aquilo que ele via os apóstolos, no caso Pedro, fazer ali. Ele impunha as mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo. Esse Simão estava achando que era qualquer espírito, porque ele era manipulado por qualquer espírito, que não era de Deus. E ele viu um espírito de Deus sendo usado através do apóstolo Pedro para fazer o que estava fazendo, e ofereceu dinheiro. Ele simplesmente ofereceu dinheiro para que eu também quero esse dom. Paralelamente, amados, é como se hoje você usasse, eu vou falar nas aulas posteriores, se você usasse os dons espirituais para proveito próprio, para dignidade própria, para honra própria. É como se fosse comprar com dinheiro. Vai chegar hoje na cidade, ou no bairro, ou na rua, na igreja, o homem do dom tal. É painel, é placa, é folder, é panfletagem, vai vir aqui na quinta-feira lá da Vitória, não sei de que lá, vai vir aqui o homem que assopra, cai todo mundo. O homem que bota a mão, todo mundo é curado. Põe a mão, expulsa tudo quanto é demônio. Eu já vi essas propagandas, fui na igreja e não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque era mágico. Vou parar aqui, tá? Paulo e Elimas, mágico e falso profeta. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, nós falamos na aula anterior sobre isso, lembra? Olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Imagina, você, já falei lá atrás, lembra do dom que Paulo foi usado com autoridade em milagre ou operação de maravilhas, porque ele ficou cego? Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade.
Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Só até aqui para mostrar que Paulo teve ali naquele momento, além de autoridade do Espírito Santo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, além da operação de maravilhas que levou o mágico a ficar cego por um período de tempo, ele foi também, ele teve um discernimento de espírito que ele falou aqui, quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Ele viu que aquele homem pervertia os caminhos do Senhor. E teve esse discernimento misturado com autoridade espiritual, misturado com operação de maravilhas, chamou ele de filho do diabo, chamou ele de perverso, de mal, impôs as mãos e ele ficou cego. E o procônsul ficou maravilhado e se converteu. Discernimento de espírito. Jesus e as doenças malignas. Já falei para você e repito. Tem doenças que são procedência maligna do diabo, que são doenças espirituais. E tem doenças que não são malignas, elas são clínicas, tem que ser tratada pela medicina, ainda que, por eu ser pentecostal, por eu ser adepto dos 9 dons espirituais e de ministérios, ainda que aquela doença ou aquela enfermidade seja puramente clínica, ela pode ser curada pelo poder de Deus. Porque existe operação de maravilhas, existe milagre, que está inserido a cura divina, existe o dom de cura, os dons de cura. Então, ainda que essa doença aqui, ela é para o clínico geral, ela é para o oncologista, ela é para o endocrinologista, ela é para o psicólogo, ok. Mas se nós somos cristãos pentecostais que cremos nos dons espirituais, ainda assim, essas enfermidades podem ser, como são, curadas no nome de Jesus. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito. Essa mulher era crente em Deus, era judia, estava na sinagoga. E ela tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da tua doença. Então ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Onde está o dom do discernimento de espírito aqui? Jesus viu pelo dom dele próprio, do discernimento de espírito, que a mulher tinha um espírito maligno de enfermidade. Era um espírito. Não foi uma artrite, uma artrose que deixou ela curvada. Foi um espírito maligno que a mantinha curvada 18 anos. 18 anos, indo na igreja, indo na casa de Deus, indo na sinagoga, orando, louvando, lendo a palavra, estudando a palavra, como todo bom judeu faz, como todo bom cristão faz. E ela estava possuída de um espírito que a mantinha doente. Eu quero fechar com você aqui essa palavra. Essa mulher ou esta pessoa tinha um espírito que a mantinha doente. Será que as nossas igrejas enormes, suntuosas, ricas, nada contra, eu não sou crítico disso. Minha igreja tem, porque hoje nas rodinhas é assim, né? Quantos membros tem sua igreja? 1000? Tua fé está pequenininha, a minha tem 15 mil. A minha tem 15 mil, a minha tem 10 mil. Tu tem 1.500 membros? Ih, cara, vai orar porque tu está fraquinho. Tua liderança está, ó. Quero te perguntar na igreja que tem 500 membros, ou 5 mil membros, ou 50 mil membros. Será que não tem ninguém aí que tem um espírito que mantém as pessoas doentes? Posso falar uma coisa? Está cheio. Não vou nem dar testemunho aqui, porque não vale nem a pena. Paulo discernia a operação de Satanás e a operação de Deus. Um texto muito polêmico e muito questionável, porque você pode dizer assim, mas espera aí, Paulo era um servo de Deus. Paulo era um chamado de Deus. Como é que Deus usava ele e o demônio usava ele? Não, como é que o demônio usava, o Espírito Santo, Satanás usava ele? Era a manipulação que estava ao redor dele. Então veja, Paulo discernia tanto a operação de Satanás como a operação dele. Ele discernia para saber que se era Deus ou se era o diabo.
Ele discernia. Não é que Deus usava ele, o diabo usava ele. Isso não existe. Um ou outro. Como é que fala na física? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou Deus ou o diabo. Mas ele discernia e entendia quem era que estava falando com ele para fazer ou não fazer as coisas. Vejamos. 2 Coríntios 2,11 diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Satanás ele se transforma em anjo de luz. Então ele pode chegar para você bonzinho, bonitinho, guti-gutizinho e te enganar bonitinho. Por isso e para isso o dom do discernimento de espíritos. Então você saber quem é que está falando. Qual espírito procede. Em 1 Tessalonicenses 2,18 também. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Opa! Paulo fala em Coríntios que nós não podemos ignorar as suas intenções de Satanás. Então tem que ter um discernimento de espírito. Depois ele fala em Tessalonicenses que ele quis ir visitar Tessalônica, não só uma vez, mas duas vezes, mas Satanás impediu Paulo de ir visitar os irmãos de Tessalônica. Mas isso aqui é um mero discernimento de espírito. Não é porque era para ele, não era para ele. Não foi. Mas isso aqui é para discernir quem é que está falando. E o terceiro texto, em Atos 16, 6 e 7, diz também a mesma coisa. Só que agora, aqui, Paulo discerniu que era o Espírito Santo que estava orientando. Veja, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, naquele momento. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, também os impediu. Então, em algum momento ali atrás, Satanás impediu. Estranho. Não. Paulo discerniu que não era para ir. Aquele espaço ainda era poder de Satanás, que o Espírito Santo não tinha autorizado os seus servos a irem lá arrebentar aquilo ali. Ok? Aqui ele já queria fazer outras coisas e o Espírito Santo impediu e redirecionou. Você está entendendo? Os textos estão aí, leia e releia. O discernimento maior espiritual vem da própria pessoa de Jesus. Agora, toma cuidado com adivinhação, interpretação errônea e achismos, porque em nome desse discernimento de espíritos, acontece muita adivinhação. Eu tenho discernimento, eu tenho o dom de discernir espírito, tá? Aí você fala alguma coisa, bom, pode ser isso, não, mas pode ser isso, não, mas pode ser isso, adivinhação. Não é discernimento de espírito, é adivinhação. Interpretação errônea é quando você é passado para você uma visão, uma revelação, uma palavra profética, e você não consegue discernir espiritualmente e fica no chutômetro de uma interpretação humana, ainda que não seja diabólica. E os achismos, que hoje em dia é muito prático, né? Deus fala algo, todo mundo dentro de casa é crente, cada um entende uma coisa. É uma unção maravilhosa isso. Deus revela para um, todo mundo acha. Eu acho, porque é assim, não, porque não é assim, porque Deus falou, porque Deus não falou, porque Deus não falou. Uma vez uma irmã comentando comigo, quase que eu apanhei, né? Mas Deus revelou para o pastor, para o meu pastor, para fazer isso. Mas Deus falou para mim não fazer. Eu falei assim, que Deus zoeiro é esse, hein? Que Deus doidão é esse, malucão é esse, perdidão da vida, hein? Quer dizer, o Deus da igreja revela para o pastor para fazer. Mas o mesmo Deus revela para você não fazer. Que Deus zoado é esse, hein? Quase que eu apanhei, mas ficou tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Estamos vivos. Em Filipenses tem umas coisas aí que só graça. Filipenses 1, 9 e 10 também diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente. Isso aqui é um elogio de Paulo em Filipos, aos filipenses. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em, vamos botar aqui 2 pontos, conhecimento,
percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então nós temos aqui dois subitens dentro do dom do discernimento de espírito. O discernimento de espírito em si, que é o conhecimento, a percepção espiritual e o próprio discernir espiritual. Para discernir o que é melhor, para que vocês, cristãos sejam puros e irrepreensíveis até o arrebatamento da igreja. Faz-se necessário o dom do discernimento de espírito na tua vida hoje, na vida da igreja hoje. Mas, em 1 Coríntios 2, 15 e 16, diz assim também: mas quem é espiritual, você tem que ser espiritual. Como é que é ser espiritual, pastor? Bom, você tem que ir na igreja, você tem que fazer parte de uma escola bíblica dominical ou estudo bíblico, você tem que ir a culto de oração. E tem que ler Bíblia. Ah, mas eu não vou na igreja por causa da pandemia. Problema seu. Vai ler Bíblia. Pegar versículozinhos lá de site, de rede social, não edifica ninguém. Pelo contrário, mata. Desculpa, mas é verdade. Aí vê um versículozinho lá, aí faz o famoso assim, assim, assim. Alguns, raramente, um surto de cristão bota amém, com letras. A-N é N. Mas a maioria é. Para você ser espiritual, ler Bíblia, orar, jejuar, escola dominical, estudo bíblico, culto de oração, culto fast food não resolve o problema. Tá? Culto fast food vai fazer igual esses sanduíches que nós comemos aí. Te entulha, te incha, te faz mal e não te dá edificação, não dá nada bom no teu organismo. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, olha a responsabilidade, temos a mente de Cristo. Então, como é de baixo para cima, como é que você vai ter a mente de Cristo? Como é que você vai conhecer a mente do Senhor para instruir os outros? Tendo capacidade, capacitação, coaching, que está na moda agora, capacitação espiritual, capacitação dada pelo Espírito Santo para discernir todas as coisas em Cristo. Isso é coaching. Isso é capacitação que está na moda aí agora. Ter discernimento do Espírito Santo, da Palavra de Deus, para você saber com quem você está falando, para quem você está falando, para instruir em Cristo Jesus. Esse coach ninguém quer, né? Acabou. Que tal pedirmos esse dom? Que tal pedirmos esse dom? Eu quero conclamar você e quero clamar ao Espírito Santo que derrame sobre a sua vida, na sua casa e na sua igreja o dom do discernimento de espírito, para você discernir bem todas as coisas e instruir as pessoas em Cristo Jesus e ser uma bênção. Isso aqui percebendo, isso aqui crescendo em Cristo Jesus para a edificação do corpo de Cristo. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima aula. A penúltima aula, que eu botei mais uma, vai ser a polêmica 2. A primeira foi profecia, a segunda vai ser discernimento, variedade de línguas e interpretação de línguas. Deus te abençoe. Até já. Bye, bye.